paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos novamente nesse canal para trazer uma mensagem do Senhor para você. Espero que você, junto comigo hoje, fique até o final desse vídeo. Hoje é noite de Santa Ceia, então você também, antes de tudo, prepare o seu cálice, o seu pão, para que você participe desse momento também conosco, como igreja. Antes de tudo eu quero orar por você, orar por esta mensagem, orar nesta noite, para que o Senhor fale conosco e para que o recado do Senhor seja passado a todos nós. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, nessa noite, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua grandiosidade. Ó Pai, pedimos que nessa hora a instrução da Tua palavra chegue aos nossos corações, de maneira tal, Senhor, que todos possamos entender a Tua vontade. Ó Pai, mas também, Senhor, como uma forma de nos encorajarmos, ó Pai, de nos motivarmos, de estarmos, ó Pai, mais unidos do que nunca, Senhor, rumo ao propósito pelo qual o Senhor levantou e estabeleceu a sua igreja. Nós te agradecemos nesse tempo, em nome de Jesus. Abençoa essa família, ó Pai, abençoa essa pessoa que assiste essa mensagem agora. E, ó Pai, usa as minhas palavras para que elas, ó Pai, atinjam o objetivo pelo qual nós fazemos esse trabalho de levar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, também curta, compartilhe essa mensagem, para que outras pessoas sejam abençoadas assim como você. Se hoje pela manhã você ouviu a mensagem pregada, com a chamada e o encorajamento para você, para que você seja a igreja, esta outra palavra aqui nos apresenta o que nós precisamos entender então sobre esta missão nossa como igreja. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra lá em João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. E no versículo 21 diz assim: mais uma vez ele disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Até aí tá bom. Essa passagem é interessante, pois mostra ali a reação dos primeiros cristãos ali e como eles respondiam ao momento aos quais eram os desafios para eles naqueles momentos e os desafios vindouros da missão que tinha sido dada a eles. Eu encontrei um site interessante chamado Estado de Direito, que fez uma matéria com um tema chamativo, dizendo assim: 2020, o ano em que o mundo parou. E você também deve ter ouvido, se você aí tem mais de 40 anos já, acho que até uns 30 anos você também já deve ter ouvido, e ele iniciou essa matéria com um trecho de uma música. E o trecho da música é esse, você vai identificar que música é. Foi assim, no dia em que as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Esse é um trecho de uma canção, O Dia em que a Terra Parou, lá de Cláudia Azeredo e Raul Seixas. Mas o interessante é que você deve estar pensando: pastor, você é maluco citar essa música, citar esse trecho? Isso não, presta atenção numa coisa. Sabe o que é legal de observar nessa música, nesse trecho? Essa música e essa matéria que eu vi diz que o dia que a Terra parou. O dia que a Terra parou. E nós vimos que isso aconteceu. A economia parou, as negociações econômicas mundiais pararam, os investimentos pararam, houve um colapso na saúde em todos os países praticamente. Tiveram problemas na segurança, movimentos que se levantaram nesse período, a educação parou, a educação teve que se reinventar, e nós podemos dizer mesmo que a Terra parou nesse ano de 2020. Mas nós entendemos que o momento de pausa que a Terra teve, foi feito somente uma pausa na Terra,
Porém, a missão de Deus para a humanidade, ela não parou. Ela continuou. Ela perdura. Ela continua ativa. Ela continua funcionando. E se nós pararmos para pensar, a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Nós somos de um outro reino. E diz também que tudo que acontece nessa terra é antes decidido em outra instância, em outro lugar. Nós somos cidadãos de um outro reino. E mesmo que a terra se encontre nesse momento, e eu fiquei pensando também se haveria alguém no ano, acho que sim, né? Eu conheço pelo menos um casal que se casou no ano 2020. Os casamentos foram adiados, tudo foi adiado para 2021. Então pode ser que nós não tenhamos um registro no ano de 2020 de casamentos, de uniões, ou de festas, ou de coisas parecidas assim. A terra parou, mas a missão que o Senhor colocou nas mãos da igreja, e nós somos a igreja, ela continua. E nós vamos fazer uma breve análise desse texto para que a gente entenda mesmo aquilo que Cristo colocou na mão da igreja, daqueles primeiros cristãos que estavam ali nessa situação. E o texto que nós lemos diz que eles estavam amedrontados. Capítulo 20, versículo 19 já diz no início que eles estavam, ao entardecer daquele dia, eles estavam reunidos, estavam todos ali reunidos e de portas trancadas. Parece que você se identifica com essa situação. Também passamos o ano de 2020 dentro das nossas casas, com as portas trancadas. Mas a primeira atitude que nós vemos nesse texto aqui, que eles estavam depois, quando diz que as portas estavam trancadas, diz que eles estavam com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. Eles estavam ali movidos por um sentimento de medo, de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que as perseguições que já estavam começando a acontecer ali naquele momento. Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse trecho é que o medo, ele é uma fé ao contrário. Você já ouviu eu falar isso, você já deve ter ouvido falar isso. Então eles tinham medo que o receio que eles tinham de ser capturados pelos judeus acontecesse. E quando Jesus entra e aparece no meio dos discípulos, eles estavam lá trancados, nós também, às vezes nos encontramos durante esse ano de 2020, trancados também nas nossas casas, muitos de nós com medo desse vírus, medo dos problemas. A morte, ela é real, e naquela época também era real a morte. Nós entendemos então que a crise não terminou, ela não passou, não cessou por aqui. E nós vemos também que nessa perspectiva, entendendo que essa crise na terra, ela também não terminou. A terra parou, mas a missão de Deus não parou. A crise ainda continua. E nós vivemos numa outra perspectiva. A Bíblia chama essa perspectiva que nós vivemos de um outro reino, o reino de Deus. Então, por mais que as coisas aconteceram, por mais que estávamos ou estamos, alguns ainda amedrontados dentro das suas casas, a missão do Senhor para nós, ela não se encerrou, ela não pausou, como muitas coisas pausaram. Nós vamos adiar determinado evento para frente. Não, a missão de Deus para nós, para a igreja, ela não foi adiada, ela não foi pausada, ela continua, ela nunca vai parar. Ela vai parar somente no dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando a Bíblia se refere ao período dos últimos dias, a Bíblia está falando não exatamente dos últimos dias que antecedem somente a vinda de Cristo. Se olharmos na história, o momento em que Cristo veio à terra, morreu pelos nossos pecados, deste momento até a segunda vinda de Cristo, nós podemos considerar esse momento todo como os dias finais. E nós podemos dizer sim que estamos nos dias finais, não por essa perspectiva, tá? Mas pela perspectiva de que após a vinda de Cristo, a primeira, e antes da sua segunda vinda, nós estamos nos dias finais. E interessante que não é esse sentimento que deve estar presente a todos os momentos na vida do cristão, na vida da igreja.
nós precisamos entender que é possível que isso aconteça, é possível que você sinta medo, é possível que você esteja com receio. Irmãos, esse problema assola a humanidade, isso é normal. Mas esse medo, ele não pode paralisar a missão que Cristo colocou na mão da igreja. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto, o medo é essa fé ao contrário. E os discípulos estavam ali cheios de medo. E o segundo ponto que nós olhamos aqui é que Cristo faz uma aparição ali no meio deles de maneira maravilhosa. E interessante que, em meio ao medo, Cristo aparece saudando os discípulos com uma palavra interessante. Se você olhar no capítulo 20, no final do versículo 19 mesmo, de repente, Jesus surgiu no meio deles. E as primeiras palavras que Jesus disse foi: paz seja convosco. Em meio ao medo em que vivemos, Cristo chega, aparece e diz para nós: paz seja convosco. Nessa parte, Jesus se apresenta e Ele mesmo é essa própria paz. E se nós vemos que existia um fundo de ensinamento nessa paz que Ele diz, logo depois também no versículo 21, diz Ele assim, a palavra de Deus, que mais uma vez Ele disse: paz seja com vocês. Então, entendendo que não diferente no meio das crises que vivemos, no meio do medo, no meio do mundo, das crises pessoais, das crises globais, dos problemas mundiais, das pessoas, como nós respondemos a esses problemas, como nós correspondemos a tudo isso que nos sobrevém. E a resposta é essa, Cristo nos dá. A paz é a resposta. Nós não pregamos em maneira alguma, em instância nenhuma, a ausência de problemas. Nós vamos ter problemas, mas nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter crises, nós vamos passar por lutas, mas em meio a tudo isso, nós vivemos em meio a essa presença e essa presença do Senhor que nos transmite e que é a paz. Irmãos, eu não posso ser insensível com relação ao que acontece com a humanidade. Muitos perdemos os entes queridos. Esse vírus entrou dentro da minha casa. Esse vírus acometeu a minha família diretamente. Mas a atitude nossa, em meio a essas dificuldades, por vezes ela se alternou entre o medo. Mas logo em seguida nós pudemos experimentar a paz de Cristo dentro da nossa casa. E tudo passou. Tudo está em paz novamente. Tudo está tranquilo. Graças a Deus. Tudo passou. Nós mantivemos a paz. Nós confiamos no Senhor. E as coisas se resolveram. Que assim seja, assim com você também. Os discípulos estavam ali com medo e é natural, mas nós não podemos alimentar somente e viver baseados nesse sentimento de medo. Nós precisamos pedir para que o Senhor, surgindo no meio dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas crises, Ele traz a sua paz. A Bíblia diz que é uma paz diferente de qualquer outra paz. Porque não é uma paz simbólica, não é uma paz que simplesmente vai suprir a minha necessidade instantânea, mas ela logo se vai. É uma paz constante e é uma paz que está acima de qualquer entendimento humano. Essa é a paz que Cristo é. Cristo é a nossa paz. Também entendemos que dentro desse movimento da missão da igreja, nós não podemos ser paralisados pelo medo. Nós precisamos entender que precisamos, mesmo em meio às dificuldades, viver em uma atitude de paz, e Cristo nos traz essa paz. Também é interessante nesse texto notar que no versículo 20 diz assim a palavra de Deus: enquanto Jesus falava, mostrou-lhe as feridas das mãos e a ferida no seu lado. E diz a palavra de Deus que os discípulos se encheram de alegria quando viram o Senhor. Jesus falava com os discípulos no versículo 20 e mostra essas feridas nas suas mãos. Olha aqui minhas mãos, olha aqui o meu lado. Diz a Bíblia que eles ficaram alegres. E por que eles ficaram alegres? Porque a fonte da alegria para todo cristão é o Cristo ressurreto. As marcas da sua mão mostram que ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. Esta é a alegria de todo cristão.
essa é a alegria do nosso coração. Ressuscitou, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa motivação e Ele é a nossa paz. Por isso que os discípulos se alegraram. E por fim, além de entendermos que o medo é contrário à fé, não podemos alimentar esse sentimento, a paz de Cristo nos mantém estabilizados, conscientes e firmes no meio da crise. Também a cruz é a nossa motivação, porque através dela nós podemos olhar e ver as marcas da ressurreição de Cristo. Não é só para nós, para o cristianismo, um símbolo ou um amuleto. A cruz mostra que Cristo estava lá, mas não está mais. Por isso que nós não carregamos e nós não temos a cruz com Cristo crucificado, porque Ele não está mais lá. As marcas das suas mãos, a marca ao seu lado, mostra que Ele ressuscitou, que Ele é vencedor. Amém? E por último, nós precisamos entender que Jesus deixa para os discípulos, depois desse breve diálogo, Ele diz assim: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmão, a missão da igreja é essa. Nós precisamos ir. A terra para, o mundo para, tudo para, mas a missão continua. A missão vai adiante. A missão, a igreja continua caminhando em direção, caminhando com passos firmes, rumo à missão que Cristo nos deu. E Ele diz aqui: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E olha que interessante, como que a missão continua na igreja? Continua dessa maneira. Ou seja, a mesma maneira que o Pai envia Jesus, Ele nos envia. E Ele não somente nos dá esse envio através da palavra de um dizer. Olha o que acontece em seguida. Em seguida, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A missão da igreja continua, porque o Espírito Santo atua na igreja. A missão da igreja não para, porque o próprio Deus está em nós, nos capacitando a levar essa missão adiante. Que você seja esta igreja, que nós sejamos esta igreja, entendendo que o medo não nos paralisa, a paz reina no nosso coração, a cruz é a nossa motivação. Nós precisamos ir como igreja, essa missão é nossa. Jesus veio, e Ele vindo, nos diz o texto que Ele soprou sobre os discípulos e disse a eles: receba o Espírito Santo. Estamos capacitados pelo Espírito Santo para ir adiante. Amém? Glória a Deus. E nessa hora nós vamos participar junto como igreja da Santa Ceia do Senhor. Se você separou o seu cálice, o seu pão, se junte a nós agora para que possamos juntos participar da mesa e do corpo do sangue de Cristo neste momento. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem. Pois cada vez que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come e bebe come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Amém? Vamos orar? Pai, te agradeço pela tua mensagem, te agradeço, ó Pai, por entendermos a missão que está sobre a igreja do Senhor, e nós somos essa igreja. Obrigado, Senhor, ó Pai, por este entendimento, pela revelação do teu Espírito através, ó Pai, desta palavra. Também nesta hora te agradecemos, ó Pai, pelas instruções registradas na palavra de Deus, a participarmos da ceia do Senhor. E, ó Pai, nessa hora nós fazemos da maneira como fomos, ó Pai, instruídos, ó Pai, participando desta ceia. Nós abençoamos o cálice, que simboliza
ó Pai, o teu sangue na cruz do Calvário derramado por nós. Também nós, ó Pai, consagramos este pão que simboliza o teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário por nós. E nos apropriamos, ó Pai, de todas as bênçãos do Senhor, ó Pai, através da tua vitória na cruz. A cruz é a nossa motivação. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesta hora. Eu te convido a estar comigo, a pegar o seu cálice, pegar o seu pão, e sermos gratos ao Senhor por este momento e por esta hora. Vem junto comigo. Segure o seu pão na sua mão, seja grato ao Senhor e participe. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. No mesmo momento, nós abençoamos já este cálice que simboliza a nova aliança no sangue de Cristo. Beba e seja grato ao Senhor, lembrando da morte, da ressurreição de Cristo na cruz. A cruz é a nossa motivação. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, tudo que você fizer, que seja abençoado, que a tua semana seja uma bênção, que o teu relacionamento com Deus se estreite cada vez mais, que você seja um vitorioso em Cristo. Amém, meu irmão? Receba esse nosso abraço, esse nosso carinho, esse nosso amor, e em breve nos encontraremos pessoalmente, eu creio assim. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.